Setembro Amarelo, um período para a gente refletir, né, sobre ações que possam impedir as pessoas do suicídio. Ontem, nós trouxemos entrevista com a médica psiquiatra Audrey Gotardi sobre a diferença de tristeza e depressão. Hoje, vamos saber quais os tipos e quando procurar tratamento para a depressão. A depressão é uma doença como qualquer outra doença. Então, pensando em doença, sempre que tiver sintomas, é importante que vá procurar atendimento. Porque ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe sofrer, né? Então, às vezes as pessoas já acham que pode ser um sintoma, por exemplo, de que é chamar atenção ou que não é só isso, mas ninguém fica para baixo, sem energia, porque quer. Ninguém fica sofrendo porque quer. Então, tem esses sintomas, é importante procurar atendimento para que um profissional da saúde, um médico, um psicólogo, um psiquiatra consiga avaliar o quadro. Se for o caso, diagnosticar depressão, porque às vezes pode ser que não seja depressão, pode ser outra doença, né? E sendo depressão, indicar o melhor tratamento. E quais os tipos de tratamento que existem para a depressão? Existem muitos tipos de tratamento e é muito importante a gente ter noção disso. Por quê? Porque hoje a gente entende a depressão como uma doença inflamatória, ou seja, ela atinge o corpo como um todo. Então, eu preciso tratar o corpo como um todo e não apenas essa alteração do cérebro, né? Então, nesse caminho de tratar o corpo como um todo, eu preciso fazer atividade física, eu preciso melhorar os meus hábitos, então, suspender o consumo de substâncias ilícitas, moderar o consumo de álcool, quem sabe até em alguns casos precisa suspender o consumo de álcool, moderar o consumo de café preto. Também é importante fazer psicoterapia em alguns casos. Pode ser necessário o uso de medicação. Não é sempre que precisa de medicação, é mais para casos moderados e graves, mas quando tem indicação, precisa usar, porque a gente sabe que a depressão causa uma alteração química no cérebro e a gente precisa ajustar essa alteração química para que a pessoa consiga melhorar dos sintomas. E, além desses tratamentos, hoje a gente também tem alguns tratamentos de neuromodulação, de estimulação do cérebro, tanto de forma elétrica como de magnética, para ajustar essas alterações que a gente já reconhece como sendo uma doença chamada depressão. E quando o tratamento não funciona, o que deve ser feito? A primeira coisa é avaliar se a pessoa está fazendo o tratamento. Porque muitas vezes você passou orientação, você passou medicação, está tudo bem estabelecido como deveria ser e a pessoa simplesmente não faz. Ela só vem na consulta ou só leu na internet o que é depressão e tenta, vou melhorar sozinho, e acaba que não melhora. E aí, então, o primeiro passo é avalie se a pessoa aderiu. Aderiu e mesmo assim não funcionou, aí a gente vai ter que avaliar os sintomas, ver se às vezes tem que mudar o remédio, se tem que ajustar a dose, se precisa mudar a forma da abordagem, se tem alguma coisa na vida da pessoa que às vezes pode estar atrapalhando essa resposta. Então, o recado que eu queria deixar é que existe tratamento, existe possibilidade de melhorar esses sintomas. Não é às vezes porque o primeiro tratamento não funcionou que nenhum vai funcionar. Então, existem várias possibilidades. O que acontece é que às vezes a pessoa não tenta tratar direito, acaba desistindo, ou trata, não funciona, acha que não tem solução, mas não. Existe tratamento, existe possibilidade de melhorar o quadro. Bom, amanhã vamos falar sobre o uso da medicação, que é uma espécie de mito até hoje em dia para o tratamento da depressão. Remédio pode criar dependência? Pergunta que fica até amanhã.